Vou dar início aqui a mais uma aula com vocês, uma videoaula, para retomar alguns pontos que vocês pesquisaram aí sobre os substantivos. Estamos falando sobre morfologia, classe de palavras e vamos começar com os substantivos. Vocês fizeram um mapa conceitual para mim, então essa semana tem essa videoaula para vocês assistirem para esclarecer um pouquinho tudo que foi visto, tudo que foi feito até agora, tá bom? Bom, vamos lá. O que é o substantivo, pessoal? O substantivo, ele é o quê? A palavra responsável por nomear, tá bom? Seres, coisas, reais ou irreais, concretas, palpáveis ou abstratas, tá bom? Então, é a classe de palavra aí que vai nomear, tá bom? Bom, aí, gente, o que acontece? Nós temos aqui, né, as características que um substantivo pode assumir. Ou se quiserem chamar de tipos de substantivos, enfim. Bom, o substantivo pode ser simples ou pode ser composto. O que vai definir se um substantivo é simples ou é composto? O radical. Se eu tiver um único radical, o que é o radical? É aquele trechinho da palavra que imprime significado a ela, tá bom? Então, se eu tenho um único radical, meu substantivo é simples, tá? Por exemplo, se eu falo sol, chuva, eu tenho um único radical. Já se eu tenho dois radicais ou mais, ou seja, duas palavrinhas ali, né, juntas que vão imprimir dois significados, né? Elas não precisam ser necessariamente duas palavras, pode ser uma única palavra. Mas se eu tenho mais de um significado ali, ó, expresso nesse substantivo, significa que ele é composto. Para ficar mais claro. Se sol é simples, girassol é um substantivo composto, porque eu tenho dois radicais, gira, que imprime um significado de girar, e sol. Apesar da palavra se escrever junta, eu tenho dois radicais, tá bom? O mesmo acontece com o guarda-chuva. Aqui fica mais claro a gente ver que são dois radicais. Por quê? Porque vem separado por hífen, tá bom? Aí eu tenho outras características que um substantivo pode ter. Ele pode ser comum ou ele pode ser próprio. O comum é quando nós estamos nos referindo a algo genérico. Então, ele vem aí para designar algo genérico. Se eu falo caneta, é um substantivo comum. Se eu falo homem, é um substantivo comum. Se eu falo país, é um substantivo comum. Agora, o substantivo será próprio quando ele especifica algo, ou seja, por exemplo, se eu falo caneta, pode ser qualquer caneta. Se eu falo bique, é um substantivo próprio. Por quê? Porque é a marca de uma caneta. Eu estou especificando algo. Se eu falo homem, é qualquer um. Se eu falo João, é um nome próprio. País pode ser qualquer um. Se eu falo Brasil, eu estou especificando, então é substantivo próprio. Esqueci de aconselhá-los, pessoal. Para assistir videoaula, tenham sempre um papel e uma caneta para ir anotando o que vocês acharem importante. Pausem o vídeo, voltem o vídeo, tá? Isso facilita bastante na hora de estudar. Nós temos também os substantivos, que podem ser o quê? Coletivos. Então, quando um substantivo é coletivo, quando ele designa uma coletânea. Ou seja, gente, é quando eu tenho o quê? Um conjunto de uma mesma coisa, tá bom? Então, por exemplo,
É um substantivo que vai designar, então, um conjunto de coisas iguais, tá? Importante frisar isso, de coisas iguais. Então, vamos lá. Se eu falo ilhas, o coletivo de ilhas é arquipélago. Desculpa, pus aí no plural, tá? Foi um errinho. É arquipélago, tá bom? O conjunto de chaves, se eu tenho várias chaves juntas, é o quê? Molho. A gente não fala molho de chave. Se eu tenho vários lobos juntos, eu tenho uma alcateia, tá bom? Esse aí vocês acham direto na internet, coletivo de tal substantivo. Tem vários aí, tá bom? Aí nós temos também o substantivo primitivo ou derivado. Se um substantivo é primitivo, significa o quê? Que eu estou falando a palavra originária, tá bom? Ou seja, pode dente, livro, sapato, são substantivos primitivos. E o que é o substantivo derivado? Derivado é, então, o quê? Uma palavra que deriva de uma outra já existente, que no caso é primitiva. Então, se eu falo dente, é primitivo. Mas se eu falo dentadura ou dentista, é derivado. São palavras que derivam de dente. Se eu falo livro, é primitivo. Mas se eu falo livraria, é derivado, porque derivou da palavra originária, livro. Se eu falo sapateiro, é derivado da palavra sapato, tá bom? Esse é bem fácil. Aqui que pega um pouquinho, geralmente, para os alunos entenderem. Então, vamos lá. Um substantivo, ele pode ser concreto, mas ele pode ser abstrato também. E o que acontece aqui? Eu tentei colocar uma definição para vocês entenderem. Que um substantivo concreto é uma palavra que não precisa de outra para existir. Mas eu vou tentar exemplificar. Por exemplo, objetos, pessoas, animais, frutas, plantas, lugares, alguns fenômenos da natureza, vão ser substantivos concretos. Precisa ser palpável? Não necessariamente. Porque se eu falo ar, não consigo pegar o ar aqui, eu não consigo ver o ar. Mas perceba, ele é uma palavra independente, ele não precisa de outra para existir, ele é um substantivo concreto. Cama é mais fácil para a gente entender que é concreto, tá? Mesa, beleza. Agora, para entender a diferença, eu vou explicar o que é o substantivo abstrato, vai clarear melhor o que, o que são os concretos. O abstrato, pessoal, eles podem ser, então, sentimentos, são palavras que expressam sentimento, que nomeiam, aliás, né? Sentimentos, qualidades, sensações, e palavras que são derivadas de verbos. Se eu falo amor, ódio, substantivo abstrato, por quê? Porque são sentimentos. Se eu falo beleza, é uma qualidade, é um substantivo abstrato. Se eu falo bebedeira, é um substantivo abstrato, porque deriva do verbo beber. Leitura é abstrato, pois deriva do verbo ler. Então, se não pertence a nenhuma dessas situações que eu citei, vai ser concreto. Se pertence a uma das que eu citei, é um substantivo abstrato. Tá bom? Aí, a gente entra agora numa questão interessante, né? Os substantivos também são classificados pelo gênero. O que é gênero? Feminino e masculino. Existem os substantivos biformes e os substantivos uniformes. Os substantivos biformes são aqueles que têm duas formas diferentes, uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Então, se eu falo noivo e noiva, vejam, são palavras diferentes. Eu consigo identificar o feminino e o masculino, porque existe uma forma para o masculino e uma diferente para o feminino. Menino, menina, médico, médica.
Já quando o substantivo é uniforme, ele vai se subdividir em algumas categorias. Existem os uniformes, que são comuns de dois gêneros. Então, preste atenção. Substantivo uniforme, como o próprio nome diz, significa que existe uma única forma para o feminino e para o masculino, tá bom? Então, se eu falo assim, que um substantivo uniforme, existem o comum de dois gêneros, ou seja, é a mesma palavra que vai ser utilizada para o feminino e para o masculino. É o mesmo substantivo. Mas há uma palavra, há um termo externo a esse substantivo que vai definir para a gente se ele é feminino ou masculino. E no caso dos substantivos comum de dois gêneros, estou falando do artigo. O artigo, sim, vai para o feminino e para o masculino, mas o substantivo mantém-se uma única forma. Então, estudante é igual para o feminino e para o masculino. O que vai definir para a gente se estamos falando de alguém do sexo feminino, do gênero feminino ou masculino, é o artigo que acompanha. O estudante, a gente tem o, aí artigo definindo que é masculino. A estudante, vejam, é a mesma palavra, é só o artigo que acompanha que muda. O dentista, a dentista. O cliente, a cliente, tá bom? Ainda aqui nos substantivos uniformes, nós temos o comum de dois gêneros, que foi o que eu expliquei agora. Mas nós temos também os sobrecomuns, ok? Aqui o que acontece é a mesma palavra para o feminino e para o masculino, e não há nenhuma palavra externa, nenhum termo externo que vá me definir se isso é feminino ou masculino. É tudo igual até o artigo. A vítima, não me importa se essa vítima é um homem ou é uma mulher, é a vítima, não existe o vítima, tá? A mesma coisa com criança, é a criança, seja para um menino como para uma menina, não existe o criança, a criança. A criatura, não existe o criatura, tá bem? A testemunha, pode ser que venha alguém do sexo feminino ou masculino, mas é a testemunha para ambos. E aí nós temos os epicenos. Os epicenos, eles se referem aos animais. E também não tem nenhum, que é assim, né? Por exemplo, a gente tem alguns animais que existem o nome no feminino e existe o nome no masculino. Para o boi, a gente tem a vaca. Para o gato, a gente tem a gata. Mas existe alguns animais em que o nome é igual para o feminino e para o masculino, que são chamados de substantivos epicenos. Por exemplo, o tatu. Não existe a tatu. É o tatu para ambos. E o que define esse substantivo epiceno? A palavra macho e a palavra fêmea. Então, eu digo o tatu macho, o tatu fêmea, a capivara macho, a capivara fêmea, a cobra macho, a cobra fêmea. Não existe o cobro, tá bom? Então, pessoal, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula, tá bem? Só para retomar o que vocês já pesquisaram. Para essa semana, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês pesquisem para mim sobre os artigos, os numerais e os adjetivos. São essas três classes de palavras. Pessoal, eu quero uma coisa muito sucinta sobre essas três classes de palavra. O substantivo é interessante que a gente tenha visto todos esses desdobramentos, mas para essas outras três, eu quero um único mapa conceitual para as três, de forma bem condensada, porque falar sobre artigo e falar sobre numeral é bem rapidinho.
e adjetivo também, dá para condensar muita informação. Peguem só o essencial, enxuguem as informações que vocês encontrarem. Novamente, a atividade é em grupo, tá? Quem preferir fazer sozinho, tudo bem. Por isso é sempre importante que vocês identifiquem no trabalho quem foi que realizou a tarefa. Então, de novo, é um mapa conceitual em grupo. Quem quiser pode fazer individual, explicando de forma extremamente sucinta para a gente os adjetivos, artigos e numerais. Belezinha? Eu vou criar um espaço de tarefa, como foi feito nessa atividade no mapa conceitual do substantivo, e vocês vão postar o link para mim. Podem usar a plataforma que quiserem, mas evitem arquivos. Tentem salvar na nuvem e me enviar somente o link, porque isso facilita bastante a gente do que os arquivos, né? Os arquivos salva e tem, enfim, tá bom? Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa minha aula. Tentei ser o mais rápida assim que eu consegui para não tomar tanto tempo de vocês, devido ao grande número de atividades que vocês têm. Espero ter ajudado a clarear essa questão dos substantivos. Qualquer dúvida, vocês podem sempre me chamar e participem das nossas aulas síncronas para tirar dúvidas das matérias que estão sendo estudadas. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e uma boa semana.